Oi, meus amigos, muita saudade de todos, muita saudade do convívio com todos na nossa casa, irmão Alexandre, muita saudade mesmo. Mas eu acredito que logo, logo vai ficar tudo em ordem, né? Logo, logo nós vamos nos ver presencialmente. Quando fazemos as nossas orações, quando fazemos as nossas vibrações, e eu acredito que isso seja de senso comum com todos nós que fazemos parte dessa casa, nós sempre mentalizamos, nós sempre pedimos, nós sempre temos as imagens mentais de todos, das nossas pessoas, dos nossos amigos, nós temos as sensações do acolhimento, do carinho com que somos recebidos na nossa casa, e eu peço para que isso fique cada vez mais forte em cada um de nós, porque é através destes pensamentos, destas sensações, desses sentimentos de fazer parte, que a gente se fortalece, que nós conseguimos controlar as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias, que nós fortalecemos os nossos lares, as pessoas que vivem conosco. Então vamos ter realmente na casa, irmão Alexandre, o nosso pedacinho de céu. Vamos sentir realmente que nós temos um lugar onde somos recebidos com amor, com respeito, com honra, com carinho pela espiritualidade e por todos nós que somos amigos, que somos irmãos, caminhamos juntos numa jornada. Vamos fazer isso com mais frequência, porque isso faz bem para o nosso espírito. Nós pedimos essa evolução. E estarmos aqui, encarnados, faz parte desse pedido, né? Então, vamos nos assenhorar, vamos dizer assim, dessa coisa, para que a gente aprenda a projetar a nossa luz com mais facilidade. Hoje nós vamos falar, continuando o livro dos Espíritos, né? É o segundo livro, e é legal porque é o finzinho do segundo livro. E eu gosto sempre de falar que Kardec fecha tudo com chave de ouro. Então, quem puder, a gente não vai poder ler tudo. Quem puder, leia o finalzinho do capítulo, do segundo livro, né? Do capítulo 11, que são os 3 reinos. Ali ele dá uma fechada com chave de ouro em tudo. E é bom porque, para quem tem interesse nesse assunto, que é muito rico, que tem muita coisa, porque é a evolução do princípio inteligente, é tudo que a gente quer saber, de onde a gente veio, né? E ele traz muita informação, traz muita coisa legal. E ele encerra o capítulo com bastante coisa boa. Nós temos também, deixa eu já falar essa parte para quem quer estudar mais. Todas as perguntas que Kardec colocou no Livro dos Espíritos foram muito bem pesquisadas e estudadas depois. Continuou o estudo de Kardec. E na Gênese, nós temos também, se eu não me engano, no capítulo 6 do livro A Gênese, Criação Universal. Lá também tem muito conteúdo legal para quem se interessa por esse assunto tão abrangente. Muita coisa boa, muita coisa que dá para nós termos um conceito, dá para nós termos uma opinião formada, né? Não o todo, porque a gente não consegue entender isso ainda, e Kardec é muito firme quando diz isso, nós não temos preparo nem moral e nem intelectual ainda, né? E muitos espíritos também não têm, mas nunca é pouco estudar, né? Nunca é pouco, a gente tem muito que conhecer, faz parte do nosso processo reencarnatório, ir e vir é para aprender, para crescer, para evoluir em conhecimento também. Vamos lá, pergunta 611 a 613 do Livro dos Espíritos. Fala sobre a metempsicose. Nome difícil, né? Metempsicose. E eu vou ler a pergunta, para que a gente possa ter uma visão bem certa disso. Deixa eu pegar meu livro. A pergunta 611. A comunidade de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é uma consagração da doutrina da metempsicose? Os espíritos respondem: duas coisas podem ter uma mesma origem,
e não se assemelharem absolutamente mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos, no germe informe contido na semente de onde ela saiu? Do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanidade, ele não tem mais relação com seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais. Como a árvore não é a semente. No homem, não há mais do animal senão o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, então, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e, por conseguinte, a metempsicose, tal como é entendida, não é exata. Deu para entender um pouquinho? Essa teoria, que vem até de Platão, é muito antiga, muito antiga. Os egípcios também, budismo, hinduísmo, tem gente que tem ramo que também prega. Seria assim: nós acreditamos na evolução do espírito, nas reencarnações. A metempsicose acredita na reencarnação de... Nós podemos voltar como animais. E os animais podem estar reencarnados, podem reencarnar como homens. E Kardec é bem enfático aqui quando diz que isso não é possível, porque ele diz sempre: o espírito não retrograda. Nós não estamos querendo desmerecer animal nenhum, muito pelo contrário. Mas, como nós estudamos os 3 reinos, o reino animal são os nossos irmãozinhos inferiores, não é? Sem raciocínio contínuo, sem razão. Então, como que a gente vai poder reencarnar num animal? Como o nosso espírito vai poder retroagir tanto? Então, isso não é possível. É isso que Kardec coloca. Pela evolução do princípio inteligente. Se nós viemos da mônada, da ameba, ao mineral, ao vegetal e ao hominal, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos estar hoje um princípio inteligente com espírito, com toda a evolução de milênios, ele vai poder voltar em determinado animal, sendo que mesmo dentro dos animais os princípios são diferenciados, né? Um macaco não vai reencarnar numa baleia. Então, a evolução é dentro daqueles ramos também. É muito complexo, tem muita coisa para ser estudada, por isso que eu já comecei o nosso estudo falando de outras fontes, de coisas para se pesquisar. Mas dentro da evolução do princípio inteligente, é lógico que isso não é possível, né? É lógico que a gente não pode dizer que hoje o minal, mas que já habitou, que era um cavalo, que era um cão, que é um... Não tem como falar isso, do mesmo jeito que ele citou o exemplo da árvore, né? A árvore mudou, cresceu. Isso na natureza. Imagine o nosso princípio inteligente nesses bilhões de anos. Então, outra coisa que eu quero dizer também, pode surgir dúvidas. Existem muitas manifestações mediúnicas de espíritos que estão atrasados e que criam formas de animais. Muita gente já pode ter lido isso, né? Mas isso não é uma degeneração daquele espírito, um retrocesso naquele espírito. Isso são formas, pensamentos que mentes no mal colocam em irmãos mais infelizes, mais frágeis, para que eles projetem, para que eles plasmem no seu perispírito a forma daquele animal. Não significa que ele é uma encarnação, que ele é a reencarnação ou que ele já vivenciou naquele reino animal e vai ficar aquilo. Não, isso é um processo, infelizmente, de obsessão muito grande, uma ideia, um controle muito grande sobre um espírito que também não existe culpado e não existe vítima, e por aquele período ele fica daquela forma. Mas ele é um espírito do reino hominal, né? Quando isso é cessada, essa influência, tudo volta ao normal, né? Ele fica normalmente com o seu espírito
hominal e continua a sua evolução, continua o seu aprendizado, continua naquele processo evolutivo que a gente sempre diz, que estamos aqui para isso e que quanto mais a gente conseguir coragem e força para seguir em frente, melhor. Nós temos uma evolução muito grande, temos um caminho muito grande pela frente. A gente não precisa ficar se preocupando ou questionando, ou tendo rusga com coisas pequenas. Nós temos que conhecer, sim, tudo, né? Julgar, entender dentro dos nossos conceitos, dentro da nossa experiência, para que isso traga valores nobres, bons para a nossa evolução, que é individual. O conhecimento é uma coisa individual e cada um busca da sua forma. Bom, acho que já está bom. Por hoje, né, nós estamos encerrando o segundo livro, com o capítulo Os Três Reinos, do Livro dos Espíritos. Eu passei, né, vou repetir, passei que pode ser falado também na Gênesis, que foi escrito mais à frente, e foi Camille Flammarion que recebeu comunicação de Pitágoras. Então tem umas coisas muito interessantes que vale a pena ler na Gênesis, no capítulo 6. Capítulo 6, isso, Criação Universal. Nós temos muita coisa para estudar mesmo no Livro dos Espíritos. E isso é muito importante. É muito importante. Faz com que a gente se sinta seguro, protegido, consola, ampara, fortalece o nosso espírito. Não é só uma bobagem, como muita gente pensa. Isso faz com que a nossa fé seja mais raciocinada, com que a gente tenha certeza. Então vamos junto, vamos lá. Um beijo muito grande a todos, que o Pai abençoe e proteja todas as famílias, todos nós da nossa casa do irmão Alexandre e todas as outras casas. Que o nosso mundo seja abraçado de norte a sul, de leste a oeste, com muito carinho, para que a gente se cure junto e fique tudo bem. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Beijo grande.